Você vai se identificar como integrante da bancada governista na Câmara? Governista no caso da Prefeitura de Natal? É uma estratégia que vocês utilizaram para ganhar visibilidade mesmo e para mostrar que vocês são o outro lado, que são o lado que combate de verdade, sem medo de enfrentar, por exemplo, essa ideologia da esquerda? O buraco é um problema da Prefeitura e você votou no candidato apoiado pelo atual prefeito. Não é meio incoerente? E agora a gente recebe aqui na bancada do 12 em Ponto o vereador eleito Matheus Faustino. Matheus Faustino teve 5.195 votos do União, ele é do União Brasil. Ele iniciou no ativismo político junto ao movimento Brasil Livre, o MBL, em 2002, motivando aí... 2022, é isso aí, quando ele começou. E aí a gente traz o Matheus aqui para a bancada do 12 em Ponto. Seja muito bem-vindo e parabéns aí, vai compor aí, está entre os 15 novos, né, vereadores aí que vão compor a bancada da Câmara Municipal de Natal. Parabéns. Obrigado, Andréa. Boa tarde ao ouvinte da 98 FM. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Karina. E fiquei imensamente satisfeito com a votação que eu tive. Vou ser sincero que no início que saiu o resultado eu fiquei meio assim, poxa, eu esperava mais votos, para ser sincero, mas depois que eu vi o contexto geral, e principalmente da minha chapa, que tinham 9 vereadores, eu vi que minha votação foi muito boa, e a minha tristeza naquele momento veio pela razão que eu percebi que boa parte dos natalenses ainda se renderam à velha política, às velhas práticas, e deixaram seduzir pela compra de voto. Por que você esperava uma votação maior? Sua campanha era mais baseada em redes sociais ou você realmente tinha bases para esperar esse retorno de votos maior? Então, eu costumo falar sempre nos meus vídeos, quando se trata da minha leitura sobre as eleições, eu sou um cara de redes. Eu nunca tinha votado na minha vida, vocês terem ideia. Primeira vez que eu tô votando... Nunca tinha votado? Nunca tinha votado. Primeira vez que eu votei foi em mim mesmo. Isso não é critério de eu me acho ou algo do tipo. É que realmente eu nunca acreditei na política, eu nunca vi um representante que de fato iria entrar e valeu meu voto para ele me representar. Mas você chegou a dizer isso durante a campanha? Sim. Que nunca tinha votado? E como é que o eleitor se sentia assim? Como é que você convencia o eleitor a votar em quem nunca tinha votado? Eu convencia pelo exemplo, né? O que os antigos sempre falavam, verba movem, exemplo atrahum, palavras movem, mas só o exemplo arrasta. Então, mesmo sem ter mandato, mesmo sendo uma figura que nunca tinha participado de uma eleição como um eleitor, eu sempre fui muito atuante quando resolvi entrar no jogo político. E aí eu tenho várias coisas já entregues, não só aqui em Natal, mas ao redor do Brasil. Já fiz uma turnê no sul e no sudeste do país, fiz algumas abordagens também no centro-oeste. Votação que eu tive, o meu eleitor, ele é um eleitor que ele é engajado no voto de opinião. É um cara que olha pra mim e fala, caramba, eu confio nesse cara. Caramba, o que esse cara fala aqui, ele me representa. Então, eu consegui trazer esse eleitor com base no exemplo do que eu dei durante a campanha. Mas é como você tá falando, a sua campanha foi muito mais em redes sociais, porque você não apareceu muito assim durante a campanha. Teve candidato a prefeito no primeiro turno, participou de alguma maneira, até porque o candidato Paulinho Freire é do seu mesmo partido, União Brasil, né? Então, é que a gente tem que também ver o critério de aparecer, porque vamos fazer uma análise simples aqui. Eu sou o maior perfil de rede social de engajamento de Natal e do Rio Grande do Norte. Se minhas contas no Instagram, inclusive aqui ficar público para todo mundo, mas durante a campanha eu estava batendo 75 mil contas engajadas só em Natal. E estava com mais de 1 milhão de visualizações, isso vai repetindo, pessoas que veem mais de uma vez um vídeo, também em Natal. Então, qual a diferença minha que estou atuando nas redes sociais, tendo esses números, e o cara que está fazendo a política de rua, tendo todos os dias na rua? Não que eu não fiz isso, eu fiz isso também. Só que eu acabei me limitando um pouco no final, isso é uma coisa que eu ainda não falei abertamente, mas eu estava fazendo alguns vídeos de até algumas feiras para tentar entrar mais na realidade comum do cara que tá na feira lá, o cara que não tá fora de direita e esquerda, o cara que só quer que a vida dele melhore. E eu tava fazendo algumas abordagens na feira, e na feira de Nova Natal, foi a última que eu fiz, eu tive que sair correndo lá porque me avisaram que meu nome tinha saído, minha foto e meu nome tinha saído no grupo da facção de lá, e alguns colegas pediram para que eu me retirasse de lá. Eu tenho algumas pessoas que estão ligadas à segurança pública aqui do estado, por esse motivo eu passei a andar menos na Zona Norte, mas ainda assim eu ainda fiz algumas campanhas pontuais. Eu não avisava do local que eu ia, mas eu aparecia lá para panfletar, ficava 30 minutos, já tinha pessoas olhando, depois saía. Então teve esse problema que acabou acontecendo durante a campanha, que me limitou em alguns momentos. Quando o senhor fala sobre a velha política, o senhor está num partido que é presidido pelo ex-senador Zé Agripino, que faz parte dessa velha política. Por que você não escolheu outro partido? Então, não mencionei em nenhum momento velha política, e na verdade nem acredito nesse termo de nova política, porque pode entrar um cara agora novo, inclusive novo de idade,
que ele vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa que os vereadores já faziam. Votar privilégio para si mesmo, ter o seu voto amarrado com o presidente da Câmara ou com a prefeitura, não agir de maneira independente, ter cargos na prefeitura, enfim. E isso eu me dispus a não fazer. Então, inclusive, deixei isso público e notório nas minhas redes, quando eu fui apoiar o Paulinho Freire no segundo turno. Era a candidatura que eu acreditava ser a melhor no segundo turno, já que do outro lado tem a Natália Bonavides, que eu vejo diametralmente de tudo que ela acredita. E no próprio vídeo eu deixei claro e pedi para as pessoas gravarem, tirarem print, que eu não vou ter cargo na prefeitura, porque justamente quando você cria esse tipo de vínculo, por muitas vezes você fica meio que travado. Perde a independência. Você perde certa independência. E eu vim para ser esse cara independente. Matheus, você falou assim, você utiliza muitas redes sociais, eu estava vendo também suas redes sociais e você fala muito, você fez um vídeo agora recente falando de abrir mão de privilégios na Câmara, né? Eu serei um vereador que vou abrir mão de privilégios, não quero motoristas, não quero combustível, eu não quero plano de saúde. O que seriam esses, são esses privilégios que você realmente vai citar e que vai abrir mão? Isso seria algo, um diferencial seu também? Então, primeiramente, a gente supõe, né, que como eu estou abrindo mão de privilégio, necessariamente, se tiver aumento de privilégio, eu também vou votar contrário. E por que eu vou abrir mão? Porque, primeiro, como eu falei, eu nem me considero um político ainda. Eu me considero um cara comum fazendo política. Como eu falei, eu nunca tinha votado na minha vida. Então, eu sei a realidade do dia a dia. Eu sei que é uma... Minha avó ontem mesmo passou um mau perrengue para poder ir na UPA de Parnamirim, não conseguiu ser atendida, ela teve que ir na do satélite porque eu indiquei para ela, porque eu já usei a UPA do satélite e quem trabalha na UPA do satélite sabe que eu, durante a campanha, inclusive, eu fui lá. Se eu sempre usei o sistema público de saúde e agora que eu tenho a oportunidade de pagar um plano de saúde, por que eu vou fazer a Dona Maria que aguarda 5 horas na UPA pagar o meu plano de saúde? Então, além dela esperar 5 horas no serviço público para ser atendida, ela ainda tem que pagar o meu plano de saúde. Eu julgo como errado, esse é o meu ponto de vista, eu julgo dessa maneira. E se eu tenho dinheiro, eu vou pagar o meu plano de saúde, e como eu sempre usei o sistema único de saúde, vou continuar usando se for necessário. E na eleição da Câmara, como é que você vai se comportar? Eu ainda não tenho uma posição sobre isso. Mas como é que vai ser seu comportamento na Câmara como um de todo? Bancada. De bancada. Ah, tá, de presidência da Câmara. Não, eu falei também, de presidência. Ela falou, acrescentou outra coisa, exatamente. Você será independente. É de bancada, né? O prefeito eleito é do seu partido. Acho que vai ser a maior bancada da União Brasil na Câmara Municipal de Natal, ou o do presidente atual. O PP também é uma bancada muito grande. Você vai se identificar como integrante da bancada governista na Câmara? Governista no caso da Prefeitura de Natal? Então, governista pressupõe que eu não vou ser independente. O que eu tenho uma boa relação com o Paulinho Freire, eu converso com ele, tenho um diálogo muito bom com ele, inclusive é um dos caras que garantiu a independência para mim dentro do partido, e ele garantiu isso e firmou a palavra do início ao fim, então tenho um respeito pelo Paulinho Freire. E sobre a presidência da Câmara, eu vou ter diálogo, todo mundo tá achando que você é o cara que vai sair brigando com todo mundo lá, mas eu quero ter um mandato produtivo, até porque eu tô lá recebendo dinheiro público, eu não tô lá para ficar brigando com todo mundo, eu tenho que exercer uma atividade parlamentar e com isso entregar também resultados. Então pretendo dialogar tanto com o presidente da Câmara quanto com o Paulinho, exceto com a esquerda, que eu acho que aí seria quase impossível, mas eu estou aberto ao diálogo. É interessante você tocar nesse ponto, porque você tem uma atuação muito forte nas redes sociais. Aquele jovem engajado na política que vai, por exemplo, para eventos de esquerda e fica lá fazendo questionamentos mais provocativos. Você esteve no aeroporto para receber a presidente do Partido dos Trabalhadores para fazer perguntas incômodas. Então, o MBL tem jovens políticos nesse perfil. Como é que vai ser, por exemplo, você lá na Câmara, agora vereador eleito, junto com... Como é que vai ser esse debate? Tá todo mundo na expectativa já. Acho que a TV Câmara, a audiência, inclusive, vai bombar. Você, Daniel Valença e Brisa, né, no mesmo ambiente de debate político, a esquerda raiz, aqueles, né, políticos mais radicais da esquerda, com você que combate justamente esse espectro político. Então, como eu falei no início, eu já tinha uma atuação, acredito eu, de vereador, com exceção dessas abordagens. Essas abordagens eu vejo mais como, diria até uma revolta. Eu sempre fiquei, assim, eu sempre fui muito, desculpa essa expressão, mais puto com o sistema político atual. Porque muita gente me questionou sobre por que você foi lá questionar a Gleice Hoffmann. Porque ela é uma figura pública. E eu não imputei algum crime. Você chegou a agredi-la naquele momento? De forma alguma, inclusive tem já sentença de juíza falando que isso não aconteceu, e o Tiago dos Reis pagou o churrasco da firma aí no final das eleições. Ele pagou a indenização a você? Pagou R$3.000.
E obrigado, inclusive, Thiago Zes, por não ter, enfim, obrigado por ter pagado logo. Mas, respondendo sua pergunta, naquele momento, eu estava atuando ali como cidadão comum revoltado com a política. E aquela abordagem que eu fiz com a Gleisi Hoffmann foi uma abordagem de uma figura pública, no local público, com fatos públicos e notórios. Eu não imputei nenhum crime a ela, não a xinguei, não fiz nenhuma ameaça, eu apenas citei o que já aconteceu com ela. Ela, de fato, foi a primeira senadora ré da Lava Jato. Se ela se ofendeu com isso, aí não é problema meu mais. Aí tirando essa parte institucional da parte a gente política. Chega já nessa parte, por exemplo, Mineiro. De provocações, né, de perguntas mais, digamos assim, constrangedoras para a figura pública. Mas como é que vai ser na Câmara, assim? Primeiro essa parte da Câmara com os vereadores do PT. Então, desenvolvendo. Aí, estava desenvolvendo esse raciocínio. Eu fiz aquilo como cidadão comum revoltado com a política. Hoje, como parlamentar, é óbvio que eu tenho que ter uma atuação diferente. Eu não vou estar no aeroporto esperando a Gleisi, eu não vou estar na manifestação de esquerda questionando algum militante. A não ser que eles apareçam na Câmara para eventualmente lutar contra um projeto meu. E isso aí sim eu vou ser muito incisivo, porque eu sou esse cara mais incisivo para defender o que eu acredito. Então, da minha parte dentro da Câmara vai ter o embate, principalmente com a esquerda, mas dentro da legalidade, dentro do que se exige nos ritos democráticos. Ou seja, você já vai ter uma postura diferente, né? Como você já colocou, a partir de agora que você é parlamentar e tem até um exemplo, né, a ser seguido e uma responsabilidade com os mais de 5 mil eleitores que te deram essa vaga na Câmara, não é isso? Matheus, agora eu identifiquei que essa sua postura, assim, de um jovem mais combativo, de estar participando de manifestações, de protestos de esquerda, fazendo questionamentos, fazendo abordagens de políticos da esquerda também com provocações, não é uma característica exclusiva sua, né? Alguns jovens políticos, principalmente ligados à direita, eles têm feito essa abordagem e muitos tiveram sucesso nessas eleições. É uma estratégia que vocês utilizaram para ganhar visibilidade mesmo e para mostrar que vocês são o outro lado, que são o lado que combate de verdade, sem medo de enfrentar, por exemplo, essa ideologia da esquerda? Então, só pontuando, eu não acredito que seja uma provocação, porque eu faço perguntas normais ao meu ponto de vista. Mas pouca gente tem coragem, né, de fazer essas perguntas sim. mais... Talvez fosse provocação do sentido de, caramba, tô te provocando, te colocar no desconforto. Talvez nessa posição, sim. Mas não sei se existe um método específico, porque se existisse um método e ele fosse eficaz, todas as pessoas que fizessem isso logo seriam eleitas. Sim. E isso não acontece na realidade. Até porque eu não sou só esse cara polêmico, eu sou um cara propositivo, eu sou um cara que tem projetos. Inclusive, meu principal projeto é o Jovem Fiscalizador, que foi o que eu pedi apoio ao Paulinho, e possivelmente eu vou conversar com o Érico Giacomo também. Eu pretendo articular esse projeto para passar no primeiro ano. E eu também já fiz fiscalizações aqui em Natal. Como seria esse projeto? O Jovem Fiscalizador é basicamente instituir aos alunos de 8º e 9º ano aulas com base na Lei 2.527, que são para as crianças de 8 a 11 anos terem noções básicas de acesso à informação, para que elas já saiam da base sabendo fiscalizar o poder público e sabendo exercer cidadania. Boa parte dos problemas de Natal, isso a gente pode generalizar para o Rio Grande do Norte e pode generalizar também para o Nordeste, é que as pessoas não sabem exercer cidadania. E eu costumo falar isso, foi parte do meu discurso também na campanha, que o natalense ele se acostumou a viver no absurdo. A família Potiguar se acostumou a viver no absurdo. E a Fátima ter sido reeleita em primeiro turno é reflexo disso. A Natália Bonavista ter tido a votação que ela teve agora é reflexo disso. De quê? Reflexo é que as pessoas aceitaram viver no absurdo. As pessoas se acostumaram. É normal para ela não poder usar o celular na rua, é normal para ela cair no buraco, é normal para ela passar 2 horas numa ponte para atravessar a cidade de um lado para o outro. As pessoas se acostumaram com isso. E eu vim mostrar para as pessoas que isso não é comum, isso não é normal, e que isso não pode acontecer, que a gente não pode aceitar isso. Então, meu mandato ele é propositivo, inclusive eu ia citar aqui agora a Avenida Potiguares, que é uma avenida que fica aqui próximo, inclusive. Foi gastar 1.200.000 para restaurar ela. Ela foi entregue fora dos padrões de qualidade que se exige no artigo 37, seguindo o princípio da administração pública, o princípio da eficiência. E eu fui lá, fiscalizei com 3 requerimentos, a gente conseguiu fazer com que essa avenida fosse entregue da maneira que deveria. Bom, agora você ganhou muita notoriedade nesse caso que envolveu o deputado federal, eterno estudante, Fernando Mineiro, né? Nessa recepção que foi feita à presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, você esteve no aeroporto junto com outros jovens e você fez questionamentos sobre, por exemplo, o aumento do número de feminicídios no governo Lula, né? O filho do presidente ter agredido mulheres. Essas perguntas incomodaram, digamos assim,
a presidente do PT e ali quem estava do Partido dos Trabalhadores no seu entorno. O deputado Fernando Mineiro, segundo as imagens, né, promoveu uma agressão física às pessoas da sua equipe. Aqui nessa bancada ele disse que não foi uma agressão física. Eu queria que você contasse aí também agora a sua versão, já que o deputado disse aqui que não houve. O que houve foi uma legítima defesa. Então, eu posso afirmar isso tranquilamente, olhando para a câmera, inclusive, falar que o deputado Mineiro é um deputado agressor, e isso utilizando o princípio da verdade, porque você pode ver claramente nas imagens que ele agrediu. Ele acabou comentando, eu vi esse episódio, inclusive você fez perguntas com maestria em relação a esse tema, e o que ele falou que na verdade se defendeu. Peraí, como ele bateu no telefone, só o telefone caiu no chão e ele foi justamente pro lado oposto do telefone, ele foi pro lado do meu cameraman, pegando ele pelo braço e tentando colocar a cabeça dele na parede. Fica muito claro o que ele fez nessa situação. Mas o que foi que aconteceu exatamente naquele momento? Ele fala que você estava fazendo perguntas agressivas à presidente do PT e aí houve aquele choque. O vídeo, na parte que a gente vê, é aquela parte que ele vai de encontro a você. O que é que aconteceu do ponto de vista verbal naquele momento? Então, tudo tá no vídeo, né? Eu começo perguntando, fazendo a pergunta incômoda do feminicídio, e aqueles dados não sou eu falando, isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que inclusive é um fórum que tem um viés muito mais esquerdista do que um viés meio neutro para dar informações sobre dados de segurança pública. Eles juntam pardos com negros para dar um valor de dados objetivos que morre uma população majoritariamente negra, mas enfim, isso não sei o que estou falando, isso foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que falou que houve aumento recorde de feminicídio. E como a esquerda ela sempre entra em contradição quando é para defender o Lula, ela resolveu falar que é mentira, logo ela cometeu uma fake news, e a partir daquele momento que ela falou que é mentira, ela me chamou de fascista e de bolsonarista. Daí eu perguntei pra ela, então só é governo machista se for governo de direita, porque se fosse o Bolsonaro com esses números, ele seria um machista. Ela seguiu repetindo as mesmas coisas, e eu perguntei, a Glaze, é medo ou é vergonha de falar a verdade? Você chegou a tocar nela? Não, em nenhum momento. Até porque tinha 2 agentes de polícia lá, e se eu tivesse tocado eu teria sido preso em flagrante. Mas voltando, os fatos eles são muito claros no vídeo, inclusive eu tenho um vídeo na íntegra, e isso vai ser disponibilizado pra polícia. Agora, o que muito não me constrange, mas o que constrange eles, e tem uma sátira do George Orwell que ele fala isso, que é liberdade para matá-la, democracia para destruí-la e legalidade para negá-la em sua essência. Então, basicamente, o que acontece com esse comentário é justamente essa sátira, que o Mineiro, os fatos são muito claros, e ele tenta distorcer a verdade, falando narrativas que não se sustentam na realidade. Matheus, você falou aí que a conscientização da população, porque a questão de buraco na rua e tal, e a gente tem uma cidade cheia de buracos, e o buraco é um problema da prefeitura, e você votou no candidato apoiado pelo atual prefeito, não é meio incoerente? Não, porque durante a campanha eu fiz fiscalização Álvaro Dias. Eu sou independente, eu não me prendo não. Sim, mas aí não é uma... Como é essa fiscalização? É o quê? Como é essa fiscalização? Qual é a fiscalização que você fala quando então, você fez? Vamos lá. Quando eu faço um vídeo de fiscalização, eu tento ser o mais propositivo possível. Eu nunca faço vídeo pelo vídeo. Eu nunca faço um vídeo pra mostrar, galera, esse buraco aqui pra ganhar visualização na internet. Todos os meus vídeos, você pode olhar no meu Instagram, ou qualquer outra rede minha, todos vão terminar com requerimento, ou com ofício, ou com alguma denúncia relacionada ao poder público. E sempre que eu fiz fiscalizações, inclusive esse da Avenida Potiguares, é uma avenida de competência da prefeitura. E mesmo assim, eu fui lá, fiscalizei e fiz essa avenida ser entregue das maneiras que deveria. Matheus, você citou aqui que você é um dos jovens políticos que tem maior influência nas redes sociais, você tem um maior número de seguidores, e fez uma campanha utilizando muito redes sociais, postagens, enfim. A presidente nacional do PT afirmou que o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que dá vazão para a violência, para o ódio e para o preconceito. E mais, disse que a esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular redes sociais. Essa proposta de regular redes sociais pelo Partido dos Trabalhadores, por políticos de esquerda, como é que você avalia isso? Então, para mim, essa tentativa de regulamentar as redes sociais, ela caiu por terra quando eles não conseguiram no ano passado, teve aquela pressão no Congresso, inclusive teve um grande debate que eu indico aqui para as pessoas assistirem, que foi com o relator, o Orlando Silva, e o Arthur Duval, acho que foi no podcast Vilela, e lá ficou muito claro que nem o relator ele sabia defender bem o projeto, até porque o projeto ele cria, na verdade, uma censura prévia.
que é colocar a responsabilidade na plataforma. Logo a plataforma, alguns conteúdos, ela vai já tirar do ar, mesmo sem ter uma avaliação posteriori. E como eu avalio isso? A Glaze, ela deu um fato que é inverídico. Não é que o algoritmo tem um certo privilégio para quem é de direita. É que as pessoas de direita, elas são mais engajadas nas redes do que as pessoas de esquerda. E isso naturalmente faz com que redes de pessoas de direita tenham mais engajamento do que pessoas de esquerda. Mas isso também não é uma regra. Até porque tem figuras por exemplo, a deputada que tem mais seguidores no Rio Grande do Norte é Natália Bonavides. Se fosse nessa lógica, seria alguém de direita, e não é. Quando a gente teve o deputado aqui, Fernando Mineiro, quando a gente falou sobre essa questão da agressão, ele falou sobre a tese do stalker, né? Da perseguição, ele colocando, quando a gente citou aí o seu nome e lembrou dessa questão da agressão que ele disse que não aconteceu. Você acha que se enquadra aí nessa tese do stalker e a partir daí ele foi levar esse assunto para a Câmara? Então, na denúncia ele tenta construir essa tese do stalker, mas ele utiliza, na verdade, a lei de contravenção penal, que é de perturbação, no artigo de gritaria e algazarra. Essa leitura, ela também não se encaixa, porque se você for analisar todos os fatos, quem comete algazarra é justamente ele. E em nenhum momento eu o questionei. Isso poucas pessoas observam, mas em nenhum momento do vídeo eu cheguei a dirigir uma única palavra para ele, ainda que ele estivesse ao lado da Gleice Hoffmann. E por que eu fiz isso? Porque eu não questionei. Porque para mim ela é uma figura insignificante. É uma figura que não tem relevância dentro do cenário estadual, municipal e nacional. Deputado federal. Tiririca foi deputado federal. Sim, mas é eleito, né? Mas pra mim pode não ter pra você, né? Não, a relevância dele se resume a ser o que ele é, um cara que defecou provavelmente num gabinete de um... Ele negou isso aqui. Negou aqui. Mas por isso que eu falei provável, né? Mas os boatos que rolam é isso. Na verdade, ele negou aqui, mas houve um programa, o Politicando, aqui também na 98 FM, e o ex-reitor confirmou. Né, o doutor Genibaldo Barros confirma essa história. Então é a versão do ex-reitor contra a versão do deputado Fernando Mineiro. Depois a gente até pode ver uma cariação para ver quem está falando a verdade, né? Matheus, em relação aos gastos com verba de gabinete da Câmara, você já sabe quanto é que funciona? Como é que foi, por exemplo, 2023, o valor? Não, mas se eu não me engano, rola algo em torno de 20 mil reais. 25 milhões no total. Perdão. Achei que era por gabinete. É muito? 25 milhões de reais? Tem que julgar o valor que fica individualizado, mas assim, como eu falei, eu não vou utilizar nenhum tipo de privilégio. A única cota que eu vou usar de gabinete vai ser uma pesquisa. Mas você vai questionar alguma situação como essa? Se eu achar que for necessário, sim. Matheus, como é que você tem visto, por exemplo, o comportamento de política dentro de universidades, institutos federais, não é? Recentemente eu vi o vídeo de uma jovem de direita, estudante do IFRN, ela dizendo que há um movimento de tentativa de politização dentro de sala de aula, que durante a campanha, por exemplo, as salas de aula foram invadidas por militantes de determinadas candidaturas pedindo voto, inclusive constrangendo professores e alunos, enfim. Existe esse ambiente de tentativa de levar a política para dentro das universidades e institutos? Você que é jovem, também representa aí esse segmento da juventude? Existe, e ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma turnê no Brasil chamada Inimigos Públicos, que basicamente a gente ia em universidades, e de fato a esquerda ela domina os campos acadêmicos. Agora, parte disso é irreversível. Domina de que forma? Domina da maneira cultural mesmo. Se você entrar no centro acadêmico de história, no centro acadêmico de filosofia, no centro acadêmico de sociologia, você vai ver que as paredes são todas pintadas com apologia a regimes autoritários, muitas vezes apologia a favor da violência contra a polícia militar. E essa dominação ideológica existe porque as figuras de direita, elas se seguram de não atuar de alguma maneira. Então, no silêncio dos bons, os maus sobressaem. Agora, eu acho que ao longo prazo talvez isso seja reversível. Ao curto prazo eu não vejo que existe alguma possibilidade, a não ser que os alunos eles comecem a se juntar em ideias e formem chapas e vão tomando centros acadêmicos, vão participando de grêmios, etc. Você falou aqui muito dessa questão de esquerda e direita. Você acha que essa discussão ideológica, ela pautou a eleição municipal ou o eleitor votou no candidato A ou no candidato B, independente da sua vinculação ideológica? Então, muita gente se prende à direita e esquerda, mas eu acredito que o mundo real, as pessoas do mundo real, elas pouco sabem o que é esquerda e direita.
E agora nessas eleições, eu já fiz um vídeo inclusive disso, dando minha opinião. Eu não acredito que esquerda e direita pautou o cenário agora. Teve uma relevância? Houve. Mas o que pautou essa furada de bolha foi justamente acredito eu, que o Paulinho, porque ele conseguiu juntar em torno dele um apoio de pessoas que conseguiram chegar nessa ponta. E essa ponta é quando você for a bolha e você consegue um pouco além do direita e esquerda. Mas eu acho extremamente importante citar isso em termos ideológicos, porque, de certa maneira, a ideologia ela tá dentro do nosso dia a dia. As pessoas podem não observar, mas ela tá. Tem um fato que está acontecendo agora, inclusive aqui em Natal também, eu já vi relato de um empresário que tem várias crianças, de escola mesmo, várias crianças, 10, 12, adolescentes também, 15, 16 anos, que estão fazendo uma prática de colheita. É o seguinte, eles vão em estabelecimentos, seja os mais diversos, mercadinho, importados, farmácia, e eles ficam furtando mercadorias e postam no Instagram, postam no Twitter, postam no YouTube, falando lá, hashtag colheita do dia, e eles utilizam isso como se fosse uma gincana a nível nacional. Isso está acontecendo agora. Então, quando você pega a Natália Bonavides com um projeto que descriminaliza o furto, ela, de certa maneira, ela está endossando esse tipo de atitude para a criança. Então, se a gente levar em consideração que a ideologia ela está dentro do nosso dia a dia, você consegue observar isso nessas ações de agora. Inclusive, tem um cantor que ele é muito conhecido, ele é filho do Marcelo VP, se chama Oruan. Numa música dele, ele fala expressamente: menor que é bandido não teme a colheita, dando uma referência para essas crianças que estão fazendo esse tipo de ilícito, que é um tema que está sendo um pouco abordado, eu vejo agora na atualidade. A gente terminou a eleição municipal e os olhares se voltam agora para a eleição estadual em 2026. Qual é a sua visão em relação à disputa de 2026? Apesar da gente não ter candidatos ainda definidos para respectivos cargos, a gente tem grupos aí formados, o grupo mais de centro-direita com os senadores Rogério Marinho, Stífio Valentim, o prefeito eleito e o prefeito atual, Paulinho e Álvaro, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e do outro lado tem a governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Walter Alves. Está falando em termos de grupos. Como é que você avalia esse cenário para 2026? Você fala em termos de saber o que eu acho para os candidatos que vão ser para governo? Do que você enxerga hoje, mesmo estando longe, em termos do cenário mais adiante. Na eleição estadual, no caso. Você acha que essa eleição municipal, por exemplo, favoreceu mais um lado que o outro para 2026? Então, claramente, assim, olhando em perspectiva, né, eu acho que o União Brasil ele se fortaleceu muito, salvo engano, é o maior partido do Rio Grande do Norte com mais vereadores e mais prefeitos eleitos. Então, acredito eu que o tom pode ser dado eventualmente para o candidato de direita pelo União Brasil. Não faço a mínima ideia, não tenho essa conversa de bastidores com ninguém e estou basicamente aqui dando um palpite. Sobre a esquerda, e isso me gera uma curiosidade de saber quem vai ser o candidato da Fátima Bezerra, se vai ser o Walter, pessoas especularam lá nas redes sociais da Natália que seria ela eventualmente. Você acredita no crescimento da Natália Bonavides pós-eleição 2024? Para governo ou... Como um todo também, né? Então, eu fiz esse comentário também no meu Instagram, que a Natália saiu bem forte dessas eleições. Como eu falei, eu sou o cara das redes. E eu tava fazendo monitoramento de todas as redes de todos os candidatos em Natal e no Rio Grande do Norte. E a Natália foi a única, assim, que ficou muito igual comigo em números de engajamento, seguidores, visualização e compartilhamentos. Então, a figura das redes aqui, de esquerda em Natal e no Rio Grande do Norte, sem dúvida nenhuma, para mim, é a Natália Bonavides. Agora, foi seu primeiro voto em você mesmo, sua primeira eleição. Você tem outros projetos políticos maiores? Por exemplo, em 2026, pretende já alçar voos maiores? Como é que tá aí, como é que são os planos políticos de Matheus Faustino? Então, a minha ambição na política, eu não tenho uma visão ingênua de que, vou ver o mundo mudado, vou ver... Poxa, o mundo evoluído, vou ver Natal evoluído, vou ver o Rio Grande do Norte evoluído. Mas eu sei que eu posso participar de uma certa mudança. Então, eu não posso ver Natal evoluída ou o Rio Grande do Norte evoluído, mas eu posso ver Natal evoluindo e o Rio Grande do Norte evoluindo. Então, o meu papel aqui no estado e na cidade vai ser trabalhar para isso. Mas já garanto que eu não quero ser vereador de reeleição e 2026 eu ainda não pensei ao certo como será feito quando tiver mais as vésperas e talvez eu já tenha uma posição sobre isso. Mas não pretendo ser vereador de reeleição. Então, pretende ser candidato em 2026? Estadual, federal, o quê? Caso eu não seja, não virei para reeleição. Mas estadual, federal, vou deixar em aberto. Eu realmente não sei agora.
Ok, muito obrigada, Matheus Faustino, aqui, vereador eleito de Natal pela União Brasil. Vou deixar o microfone para você se despedir aí. Desde já agradecemos aqui a sua presença e disponibilidade para vir conversar conosco aqui do 12 em Ponto. Tá bom, obrigado pelo convite, obrigado a toda a audiência da 98 FM. Se você não me acompanha nas minhas redes, convido você a acompanhar, é Faustino RN em todas as redes. Eu não comentei aqui, mas tem um dado que eu avaliei também no resultado dessas eleições, que foram os votos nulos, brancos e abstenções. Sim. E eu percebi que se somar todos esses, a gente chega no número de 173 mil pessoas, que isso equivale a quase 50% dos votos válidos, que foram 402 mil. A que você atribui isso? Eu atribuo isso à identificação do natalense. O natalense, ele não encontrou nos candidatos de agora e falou, caramba, eu vou votar nesse cara porque eu acredito nele. Boa parte dos votos que rolaram agora em 2024 foram votos úteis e votos de que, poxa, é o que a gente tem, vamos aí. Mas essa abstenção me faz ter ideia de que existe um espaço muito aberto e é esse espaço que trouxe a minha indignação de que o cara que não acredita mais na política, porque ele sempre viu a política entrando e saindo, a vida dele continuando a mesma coisa. E eu vejo isso na minha realidade. Minha rua é a mesma coisa até hoje. E quando o cara vai observando isso, inclusive dados educacionais, você pega a Fátima entregando o pior ideia pela segunda vez consecutiva, algumas pessoas tentam fazer um malabarismo dizendo que é o Amapá, mas na verdade não, porque você tem que avaliar qual critério é observado para fazer esse dado, que é basicamente o seguinte: eles avaliam o nível de aprendizagem e avaliam o nível de fluxo. O nível de fluxo seria a aprovação. E o nível de aprendizagem é de 5,16 ou 5,6, salvo engano, e o de fluxo é 0,93. E isso coloca a gente menor do que o Amapá em consideração dos dados de 2023. Então, sim, o Rio Grande do Norte entregou mais uma vez os piores dados de ensino médio do Brasil, de ensino básico, perdão. Então, quando o cara começa a observar tudo isso, ele começa a observar que a democracia para ele é uma grande farsa. E eu também interpretava isso, porque eu pensava, como é que o meu voto vale a mesma coisa do cara que vende por R$50? Eu não estou exercendo cidadania nesse sentido. A democracia não está funcionando na minha cidade nesse sentido. Então foi parte disso que me trouxe uma revolta de entrar na política. Então, se você é uma pessoa como essa que pensa assim como eu pensei um dia, eu convido você a entrar na política e me acompanhar nesse mandato, porque eu tenho certeza que você vai ver o melhor mandato que Natal já viu.